Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Desculpa a demora para gravar nesse canal, mas eu tô bem ocupado ultimamente, mas estou fazendo o possível para manter esse canal vivo. E é o seguinte, assisti o novo filme do Chico Bento, já vou me defender logo, não porque eu quisesse assistir, eu já sei que o que vem da Rede Podre, Maurício de Souza, essa turminha dali, só vem lixo, né? Mesmo a Turma da Mônica sendo um orgulho brasileiro e foi por muito tempo, né? Os caras jogam a própria obra na merda em nome das suas ideologias. Vale tudo para lacrar, literalmente assim, né? Então, já saíram outros live action da Turma da Mônica e o pessoal reclamando, né? Que muita lacração, o Cebolinha virou um lacrador, etc, etc. Mas eu não me importei porque faz muito tempo que eu deixei de acompanhar, né? Eu assistia, quando era criança, os filmes que saíam, que era desenho, né? Eram muito bons os filmes em desenho, eu gostava. Tinha um que era numa navezinha, que eles iam lá numa terra do coelho, né? Era bem interessante aquela época, né? Os desenhos eram bons. Tinha até uma rádio do Chico Bento, né? Que já era as pessoas, mas aqueles personagens, aquelas cabeçonas que o pessoal chama aqui topogismo, né? Com a cabeçona bem grande, né? E aí você vê que é um ator, né? Mas com aquelas cabeças deles era bem engraçado também. Beleza, Dedi, hein, Turcão? Tá bom pra fazer um programa de arrupia, hein? Vamos começar? Vamos? Põe no ar! Oi, gentarada boa do sertão e arredores! Aqui vos fala Chico Bento, o locutor que... Ainda hoje passa uns trenzinhos, não sei se na sua cidade já teve isso ou tem ainda. Aqui ainda tem. É um trenzinho que passa com a Turma da Mônica, né? Tem o Chico Bento, tem o Cebolinha, a Magali, a Mônica, passa eles tudinho ali, agarrado no trenzinho, levando as crianças, dão uma volta na cidade, né? Passa nos pontos mais bonitos da cidade e depois volta ali pro lugar. E a pessoa paga ali, às vezes vai com os pais, né? E aquilo ali encantava a gente quando era criança, era um sonho, né? Mas aí vai passando os tempos e os caras literalmente jogam a sua própria arte na merda. Então eu não iria assistir de boa vontade com Chico Bento, mas acabei assistindo porque minha irmã é muito fã, né? Eu acho que era por causa dela mesmo que eu acabava assistindo. Ela gostava muito mesmo deles, ela comprava o gibi, guardava até o dinheiro do lanche para comprar um gibi, eu lembro disso. Ela tinha muito, acho que ela tinha para mais de 200 gibis, um almanaque do Chico Bento, e tinha histórias muito engraçadas, eu ria muito. Os meus favoritos sempre foi o Cebolinha e o Chico Bento. E cara, ver esses personagens assim sendo transformados é triste, né? Esse filme do Chico Bento já começa com o Chico Bento, não tem nada de Chico Bento, ele não se parece com o Chico Bento. Mas esse não é o problema do filme, é passável, sabe? Dá pra passar, não fica uma lacração tão exposta, por exemplo, como foi com Velozes e Furiosos, com Van Diesel, né? O filho de Van Diesel, ele vai ficando cada vez mais filho do outro, né? Como eu esqueci o nome dele, cara, que ele tem o Eclipse Spider, o Taris, né? Acho que é Taris o nome dele no filme. Vai ficando cada vez mais filho dele do que do próprio Van Diesel, né? Tem um monte de meme zoando isso, né? Porque, cara, só é a única explicação, né? Pra acontecer aquilo com o menino. Mas enfim, a gente sabe que é tudo em nome da lacração. No Chico Bento ainda é passável, não é uma coisa tão absurda, né? Não é o problema do filme, não é esse. O problema é que o roteiro é fraco, né? Ele é mal escrito. Porque não é porque é pra criança que você pode fazer qualquer coisa imbecil, qualquer coisa idiota. A criança é muito inteligente. E ainda mais nos dias de hoje, né? Uma história ela bem feita, ela vai ficar na memória da criança para sempre, né? Literalmente, ela nunca esquece aquilo. Nós temos boas provas disso. Você pega, por exemplo, um filme muito bom. Esses dias eu até assisti ele, Os Batutinhas. É um filme para criança, mas que ele é engraçado. Você, agora adulto, se você assistir Os Batutinhas, você vai dar uma risada com a Alfalfa, com aquele cabelinho ali. É muito engraçado o filme, né? E ele tem uma lógica. Embora você veja que as crianças, elas fazem coisas assim que, às vezes, as próprias crianças da vida real pensam em fazer, mas não faz, né? E nos Batutinhas elas fazem. No filme, eles conseguem fazer isso de uma forma tão bem feita que vai encaixando, sabe? Não fica aquela coisa, nossa, que absurdo. Encaixa, sabe? É como, por exemplo, também, você pega Esqueceram de Mim, né? É um filme que fica na memória, faz tempo que eu assisti, mas ainda me marcou quando eu era criança. Tinha também o Dennis, né, o Pimentinha, tinha o Riquinho também, né, mas esse já não era tão bom. Mas esses dois aqui, que saíram de história em quadrinhos e viraram filme, eles são a prova que dá para você fazer sim, né, uma coisa legal. Não é o caso do Chico Bento. O filme fica o tempo todo apelando para uma fofura que você não vê. Ele fica tentando apelar para isso o tempo todo.
A história com o Iolau ficou absurda. Você pega o gibi, a gente que acompanhou, eu que li muito, o Iolau, ele é um personagem secundário. Ele não é um dos principais. Ele é aquele cara que, sei lá, o Chico tá passando ali pela a cerca, vê a goiaba, vai lá e pega. Mas o Chico não fica fanático por essa goiaba o tempo todo, como o filme mostra, né? Parece que a única coisa que o Chico quer é goiaba. Goiaba nem é tão bom assim, né? Nem é tão bom assim. O Chico sobe lá, ele dá um tiro com a espingarda tirado, né? Espingarda porque, nossa, não pode, o cara dá um tiro. Ele dá um tiro daquelas espingardas soca-soca, mas não para acertar no Chico, só para fazer medo a ele, mas já tiraram. Então assim, se você cria um personagem, o personagem tem a história, e você não vai colocar, então nem faça o filme, né? Então já tiraram isso. E aí o Iolau começa a fazer coisas assim de como se ele fosse louco. Você assiste e diz, o cara é louco. Ele começa a colocar armadilha na goiabeira e depois começa a se comportar como uma criança meio retardado mental. Cara, é ruim pra caramba. O filme é um lixo, o filme é uma porcaria. Agora, eu não sei como é que tem tantos canais, né, grandes aqui no YouTube, com milhares de acessos, e fica dizendo, não, o filme é fofinho, o filme é bonitinho, o filme é pra criança. Cara, vocês não assistiram Esquecer de Mim, vocês não assistiram Os Batutinhos, vocês não assistiram nada quando vocês eram crianças, vocês não sabem o que é um filme bom. Quer dizer que é porque pra criança precisa ser mal escrito, mal feito, mal elaborado as cenas, as coisas não se encaixam bem, é uma porcaria, o roteiro é fraco. Aí vai construir uma estrada e o cara não tem uma planta para mostrar e é desmentido pelas crianças. Cara, é um absurdo, né? A igreja, que é uma coisa que o Chico, eu lembro das histórias dele, que ele era coroinha, tem uma, uma parte que o padre, né, no gibi, né, manda ele cantar, e aí ele começa a cantar, em vez de cantar o hino da igreja, ele canta a música do Chitãozinho Chororó, na época, né? E aí o padre fica bravo com ele e grita com ele, e é engraçado pra caramba. E eles não colocaram essas coisas, né? Aí de repente aparece o espírito da goiabeira e transforma o Chico em vários bichinhos ali pra ele entender, ele não entende porcaria nenhuma. E o próprio espírito parece mais um, sei lá, um demônio, família, uma coisa esquisita. Cara, não foi bom o filme, né? Se você realmente vai, eu vou ver aqui, eu vi os canais recomendando, e tava pensando em colocar pro meu filho, não coloca não, é uma porcaria mesmo, né? Nós temos milhares de filmes. Você pega um filme que eu amava de coração e continuo gostando até hoje, é aquele Os Goonies. Cara, que filme, né? Os Goonies, você vê que ele emociona. Tem aquela cena do beijo, né, com a menina um pouquinho mais velha e o menino é asmático, né? Ele usa aquela bombinha. Cara, até falaram que iam fazer o 2, mas nunca fizeram. Também é um filme para criança que marca. Tem outro filme também que eu amava de criança, era Viagem ao Mundo dos Sonhos. Esse filme, poxa família, é incrível esse filme. Muito bom mesmo, né? O moleque começa a ter um sonho, né? Um esquema para construir uma nave, né? Parece que é mais ou menos assim mesmo, eu tô bem esquecido já. Eu sei que eles têm um sonho, esse sonho manda eles fazer esse negócio, que é um alienígena que tá mandando. E aí aparece uma bolha que ela acelera, desacelera, que é tentando explicar já os OVNIs, né? Essa coisa deles desafiar a física. E aí mostra que é uma bolha, um campo de força, uma tecnologia, que o que tiver dentro fica imune às leis da física. Então eles fazem uma nave bem peba mesmo, coisa de criança mesmo, juntando pedaço de coisa. Eles fazem essa nave para eles irem dentro e colocar o campo de força, né? É isso mesmo, ele usa o computador, tem um deles que é naquele tempo, né? Acho que era 80, né? Eu era criança e já assistia aquilo ali. E eles criam, né, baseado nesse esquema alienígena, esse campo de força. Então ele usa o computador para criar, faz o campo de força e coloca nessa nave que eles mesmos constroem com o resto de coisa. E a tecnologia fica com lógica. Você vê que é um filme antigo, mas ele tenta, né, explicar o máximo possível. Como é que crianças iam construir isso? Vinha através do sonho desse alienígena. Então o moleque vai fazendo ali no computador dele, com essa ajudinha dos aliens, né, que também casa com muitos fatos históricos, e ele constrói. O nome desse filme é Viagem ao Mundo dos Sonhos. Filme fantástico. Aí sim vale a pena você colocar para sua criança. Aí eles constroem e vão mesmo para o espaço visitar lá o alienígena. Não vou contar o que é que acontece, mas é um filmaço e que prova que, porque é para criança, não precisa ser idiota, não precisa ser imbecil, né? O filme é ruim, Chico Bento. O filme é mal elaborado. O filme não lembra você o gibi, né? É um filme que surfa no nome que tem. Pode ter certeza que se não fosse o Chico Bento, o personagem, se não tivesse o nome Chico Bento, que é um nome forte ali, que já está enraizado,
pode ter certeza que ninguém assistiria, né? Seria mais um filme aí esquecido, né? Agora, porque tem o nome Chico Bento, então as pessoas acabam comprando, acabam levando para casa, esquecendo que o que elas leram, o que elas assistiam quando eram crianças, né? Porque o pai tenta, a mãe tenta levar um pouco da infância dela para os filhos hoje, né? Mas não é o que você lia, não era o que você assistia, tá totalmente diferente. Procura os antigos, né? Eu fiz isso, o meu filho, ele pegou toda aquela era Tokusatsu, Giban, Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman, Cybercops, cara, Kamen Rider Black, Kamen Rider RX, tudo isso ele pegou, porque eu fiz questão de comprar, era na época do DVD, tinha um colega meu que tinha internet, quem tinha internet era o cara, né, naquela época, ali nos anos 90, 2000, então ele tinha, e aí ele baixava, né, e vendia a gente, acho que era R$5, R$10, que naquele tempo o real valia mais dinheiro. Mas eu comprava, um por semana, 2 por semana, às vezes, quando eu pegava, fazia uma hora extra. E eu comprava esses DVDs e servia para mim mesmo, assistir, relembrar a minha infância e o meu moleque já ter essa noção, né? E aí você vê, eu olhasse para ele, às vezes vejo os amigos e tudo, e o caráter que acaba sendo moldado, né, por essas séries, aquela coisa de justiça, né, de que você tem que ser corajoso, tudo isso vai sendo enraizado na criança, é muito bom. E é um dos motivos, né, de hoje eles já não fazerem mais séries assim, né? E mesmo as que existiram no passado e que ainda estão em ativa, eles estão tentando destruir, né? Então a Turma da Mônica, que realmente era uma coisa que era engraçada, mostrava ali a vida dos moleques, né? Às vezes tinha um duplo sentidozinho, mas passava, né? Foi transformado em lacração. Eu posso resumir o filme do Chico Bento numa tentativa de mostrar o comunismo como uma coisa boa. Eu sei que você pode dizer, pô, lá vem o Davi misturando política. Cara, tudo tem política. Tem uma parte ali que a entidade que mais parece um capeta, né, mas que é o espírito da goiabeira, que tem uma besteira, um nada a ver, né? O Chico cisma que não é para passar a estrada ali pela goiabeira, dane-se se vai trazer progresso, dane-se. É para fazer o que ele quer, acabou, né? É como se fosse assim, você tem que respeitar as minorias, por menor que ela seja. Aí o espírito da goiabeira aparece para ele, né, que parece mais um capeta, e ela tenta colocar na cabeça do Chico e de quem está assistindo, a verdade é essa, que algumas pessoas precisam das outras. Elas não têm capacidade de se produzir, né? O Chico se transforma numa goiabeira, e aí ela tenta mostrar a ele, olha, algumas coisas precisam de outras para continuar sobrevivendo, sabe? Nem todo mundo é capaz de produzir. É aí, nessa hora, que é o golpe, né? A martelada e a foice. Eles querem dizer que algumas pessoas são vagabundas, não trabalham, simplesmente porque elas são assim, sabe? Então você tira daqueles que trabalham para sustentar esses. Literalmente é essa mensagem oculta que está na conversinha da goiabeira, do espírito da goiabeira. Ela quer que o Chico entenda isso, sabe? Você não tem que ficar com raiva, combater, nem nada, né? Você tem que aceitar suar o dobro, porque alguns simplesmente não conseguem fazer, né? São preguiçosos, vagabundos, então você que consegue tem que trabalhar um pouquinho mais para sustentar esse. Tem um trecho lá que fica claro, eu sei que poucas pessoas pegaram, mas é um filme comunista, família. Um filme comunista que romantiza o comunismo, senão nem sairia. Enfim, se você assistiu e percebeu isso também, deixa aí nos comentários. Se você também, Davi, eu adorei o filme, o filme é fofinho, é bonitinho, deixa aí também porque você achou fofinho, bonitinho, tá certo? Mas dá uma chance a você mesmo e assistir esse filme, Viagem ao Mundo dos Sonhos, tá certo? É um filmaço, esse sim é um filme bom, você pode colocar lá para sua criança. E é isso, meus irmãos, desculpa a demora pra gente vir para esse canal. Eu quero assistir o filme do Robocop, tô assistindo o filme do Brasil, fizeram um filme do Brasil, é antigo já. E foi um inscrito que me recomendou, eu estou assistindo ele. Comecei a estar com uns 20 minutos. Então depois eu pretendo trazer aqui uma análise, mas acho que eu vou fazer para o canal principal, família, é que ele merece. É a utopia de viver no Brasil, né? Enfim. Vai vir outras análises aqui no canal. Dá uma compartilhada, ajuda. Se o canal começar a pegar views, quem sabe a gente não começa a fazer por semana aqui de novo, tá certo? É isso, meus irmãos. Um abraço, fiquem com Deus e fui.